Pessoal, olá, bom dia, paz do Senhor para todos mais uma vez. Estamos aqui felizes, por transmitir mais uma palavra da parte do Senhor nosso Deus. Hoje estaremos falando acerca de fatos importantes, acerca da crise que nós devemos lembrar, no momento de crise. Crise é algo existencial em todos os lugares hoje da vida, em todas as áreas, seja ela de ordem emocional, espiritual, financeira, familiar, política, econômica. Crise é algo que não está faltando nos dias de hoje, mas Deus tem uma palavra para mim e para você aqui nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário que você vai ouvir esta palavra. Fica aí, Deus vai falar contigo para a glória do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que nós devemos aprender, acerca da crise é que nas escrituras ela parecia sempre mover-se continuamente na vida dos homens de Deus. Talvez quem nunca se perguntou, poxa, mal eu saio de uma prova, de uma crise, tem uma vitória, já vem logo outra, Quem nunca fez essa pergunta? Pois é, assim não era também diferente dos homens de Deus. Olha só o que a Bíblia diz: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, angústia, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de 4 ao 5. Então, a gente vê o apóstolo Paulo em muitas crises, em muitas dificuldades, como ele vai falar aqui, essa lista de aflições, de necessidades. Então isso aí é algo existencial. Enquanto nós estivemos aqui na terra, tem pessoas que têm um sonho: meu sonho é ganhar muito dinheiro, se aposentar, ir para uma ilha deserta e lá ter o paz. Não, meu amado. Aqui na terra, a Bíblia diz que teremos aflições sim, mas tivéssemos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós também com certeza iremos vencer. Segunda coisa que eu aprendo é que o apóstolo Paulo ele enfrentou muitos altos, muitos baixos, apesar de ser um grande homem de Deus. Existem aqueles adesivos muitas vezes que muitos crentes colocam no carro dizendo é só vitória. A realidade não é essa, não é só vitória. Temos momentos de dificuldade, passamos por derrotas também na vida. Como seres humanos adoecemos, como seres humanos também se entristecemos, perdemos entes queridos, como seres humanos perdemos emprego, como seres humanos às vezes passamos necessidade de pão, de água, de escassez. Sim, a Bíblia está repleta sobre isso aí. Olha só o que a Bíblia diz: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas bem conhecidos por Deus, como morrendo, mas estando vivo, como castigado, mas não morto, como triste, mas sempre alegre, como pobre, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios 6, 8 ao 10. Que coisa linda. Isso aqui é chamado de paradoxos. Olha só que coisas que aparentemente parecem ser contraditórias, não é verdade? Triste, mas sempre alegre, não tendo nada, materialmente falando, mas possuindo tudo. Ou seja, tudo que ele falava ali é Deus na vida dele. Deus era tudo para ele. Deus era tudo. As riquezas que ele não tinha aqui, ele tinha nos céus, para a glória do Senhor Jesus. Isso já é motivo de nós nos alegrarmos. O próprio Jesus passou muitas crises aqui na terra também, fome, sede como homem. A Bíblia diz que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, e por aí vai. Quantas dificuldades Jesus não passou na cruz do Calvário: escárnio, açoite, sede, lhe deram vinagre em lugar de água, perguntaram se ele era o Filho mesmo de Deus que descesse da cruz. O próprio Deus, o próprio Jesus que estava ali. Outra coisa interessante é que a crise é como se fosse uma drobadice para a nossa promoção. Uma crise, uma grande crise, geralmente, com certeza, ela vai gerar uma grande promoção, uma grande vitória
para a nossa vida, né? Vemos que Daniel experimentou ser lançado na cova dos leões, né? Mas quando saiu da cova dos leões, quem foi lançado na cova dos leões? Aqueles que caluniaram e difamaram Daniel, né? Vemos Jó, que perdeu tudo ali, mas foi tudo restituído em dobro. Vemos Elias, né, que também passou por algumas dificuldades, mas Deus deu vitória, né? Chegou a pedir a morte devido à perseguição de Jezabel, mas ainda foi um grande homem de Deus ali arrebatado para a glória do Senhor Jesus, ungiu o rei, ungiu o profeta, né? Para a glória do Senhor Jesus Cristo, achando que era o fim debaixo daquele pé de zimbro. Senhor, já não sou digno de viver, me leva daqui. Eu disse, tenha calma, ainda tem projeto com você, tem projeto para a sua vida, Elias. Não é o fim de tudo ainda, né? Quem sabe isso é uma palavra que Deus tem falado comigo, com você. Deus tem unção para a minha vida, para a tua vida, meu amado. Não se preocupa com isso. José, quem não se lembra de José, experimentou o ódio dos seus irmãos, né? Quando José estava sendo levado para o Egito, quem sabe os irmãos não disseram para ele, agora é o fim, agora acabou para ele, longe da família, longe dos parentes, né? No Egito, vai morrer ali como escravo, trabalhando. E anos depois, quem era José? Governador de todo o Egito, o segundo maior homem do Egito, depois do faraó. Um homem que Deus usou para suprir a necessidade da família no período de fome, de crise, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu já sinto a presença de Deus aqui. Deus vai te usar nesses momentos de dificuldade, de crise que nós estamos vivendo, né? As pessoas têm olhado muitas vezes para a pandemia, para as situações difíceis. Não, vamos olhar para o nosso Deus. Deus continua sentado, ainda sentado sobre um alto e sublime trono. Deus não perdeu nada do controle ainda, né? Deus se revela nos piores momentos da nossa vida, é onde Deus chega, o Espírito Santo chega, nos consolando, nos confortando para a glória do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo sabia que a crise atraía o poder de Deus. A Bíblia diz que quando Paulo estava com espinho na carne, ele disse, Senhor, orei 3 vezes, né, já por esse espinho aqui, está me incomodando. O judeu não orava 3 vezes por uma coisa, não, ele orava uma vez e entregava nas mãos de Deus, né, mas ele estava tão angustiado com aquele espinho na carne. A Bíblia diz que o mensageiro de Satanás o esbofeteava, né, e deixava ele atribulado. Não adianta a gente fazer especulação que era esse espinho na carne. Na verdade é que estava incomodando muito Paulo. Ninguém sabe se era uma enfermidade física, né, uma tribulação espiritual, né, algo que estava incomodando ele. De repente chega a voz de Deus dizendo, Paulo, a minha graça te basta. Aí Paulo vai dizer, agora eu sinto prazer na angústia, na tribulação, nas aflições, porque quando eu penso que estou fraco, é que eu estou forte. Olha só, diga o fraco, eu sou forte. Outro paradoxo bíblico, né, para a glória do Senhor. Quando nós estamos fracos, dizendo agora é o fim, Deus chega com a sua fortaleza e socorro para a glória do Senhor Jesus. Então a crise, ela atrai o poder de Deus para a minha vida e para a sua vida, né? Paulo, ele sempre abraçou os períodos de crise. Olha só o que a Bíblia diz, se sofremos também com ele, vamos reinar. Se o negarmos, ele nos negará. 2 Timóteo 2,12. Porque para mim, Paulo disse, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não há de comparar com a glória que há de ser revelada. 8 de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Paulo era um homem que sofreu muitas atribulações, comparada com a mim, com a sua, muitas aflições, açoites, tumulto, muita situação difícil Paulo passou. Mas Paulo disse que apesar de tudo aquilo que ele estava passando, não era de comparar com a glória que estava para vir na sua vida, não era de comparar com a vitória que Deus estava para fazer na sua vida. Quanto maior a luta, maior a vitória. Quanto maior a dificuldade, maior o projeto que Deus há de realizar na sua vida. A verdade é essa, meu amado.
Outra coisa interessante é que Paulo, ele se lembrou que os dias difíceis foram causados, né, muitas vezes pela ignorância. Ele disse que cometia muitas coisas no período da ignorância, né, coisas que ele não sabia, praticava sem saber ali, perseguindo a igreja do Senhor Jesus, muitas vezes passando por crises, realmente no período da ignorância. Mas Deus há de nos dar sabedoria e vencermos para a glória do Senhor. Paulo antecipou o reconhecimento e a recompensa por sobreviver à crise. Amado, quem sobrevive à crise, Deus vai te dar força para sobreviver à crise. E com certeza virá a recompensa. Olha só o que é que Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está a mim guardada, está a mim reservada, não somente a mim, mas também todos os que amam a vinda do Senhor. Paulo disse aqui que tem recompensa para aqueles, né, que passam por essa crise. No final de tudo tem uma coroa de glória, uma coroa de recompensa para a vida, aqueles que combatem o bom combate, acabam a carreira e guardam a fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo encoraja a olharmos além da crise. Você sabia disso? Devemos olhar além da crise, né? Apesar de muitas vezes a gente ficar focado na crise, mas Paulo nos encoraja a olharmos além da crise. Olha só o que é que ele fala aqui na palavra de Deus: aguardando a bem-aventurança esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Tito 2:13, né? Ele diz: olha, vamos deixar de olhar para a crise e vamos começar a olhar para o aparecimento da grande glória do Senhor Deus, que há de ser revelada. Pedro sabia que estava do outro lado do sofrimento, né? A Bíblia diz: mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo, para que na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegre. 1 Pedro capítulo 4, versículo 13. Tá vendo que coisa linda? Além da crise tem glória de Deus, além da crise tem presença de Deus. Depois dessa crise vai ter vitória de Deus, com certeza. Isso é bíblico, né? Outra coisa interessante é que a crise, meu amado, ela produz a paciência, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, né? É na crise que nós adquirimos paciência, esperamos em Deus, esperamos ver o que é que Deus vai fazer, né? Paciência é um dom de Deus, é algo que muitas pessoas não têm. Chegamos na fila do banco: ai, como eu não tenho paciência de estar nessa fila, ai, como que fila grande. Chega no supermercado, é uma agonia, é tanta coisa, né? Uma vez eu estava tão impaciente na minha vida, me lembro como hoje, eu ia pregar na igreja, estava um pouco impaciente, e aí eu fui jantar à noite, mãe colocou um peixe para mim, eu acho que era uma curumatã. Pense num peixe para ter espinha, era aquela curumatã. E eu querendo comer aquele peixe para subir para a igreja, mas não tinha como comer porque era muita espinha, né? E ali eu tive que ser obrigado a ter paciência para comer aquele peixe devagarzinho, para não se engasgar, não comer com espinha, com tudo, né? Tá impaciente como uma curumatã e um peixe, que você vai ficar paciente para a glória do Senhor, tá certo, pessoal? Só uma brincadeira aqui à parte, mas foi uma experiência minha, né, em nome de Jesus. Tinha na época um pescador lá, ele começou a rir, dizendo: é desse jeito, né, Júlio? Deus falou com ele falou comigo no final daquela mensagem para a glória do Senhor. Outra coisa interessante é que a nossa crise, pessoal, ela vai passar, certo? Ela não vem para ficar, tudo tem o seu fim. A Bíblia diz: porque a sua ira dura um só momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nada dura para sempre, lembre-se disso. Ela vai passar, mas cedo ou mais tarde ela vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Outra coisa interessante é que você aprende mais na adversidade
né, do que em qualquer outro momento de vitória. É na crise que se aprende, é nas dificuldades, é na luta. Quando estamos no momento de vitória, nós não aprendemos muita coisa, mas é no momento da crise que nós pensamos o que fazer, que nós se movemos na direção de querer resolver alguma coisa, nós oramos mais, buscamos mais, vamos mais à igreja. A Bíblia diz, ainda que Jesus era filho, aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Lá em Hebreus 5:8, olha só, é na crise, até o próprio Filho de Deus aprendeu a obediência na crise, na dificuldade, na tribulação, na angústia. A crise é a fase em que Deus tem a oportunidade de revelar em sua vida o amor e o poder sobrenatural dele. Vemos aqui grandes coisas que Deus faz através de uma crise. Deus se revela no meio da crise, no meio do problema. Muitas vezes Deus não nos tira do fogo, como fez com Jó, mas Deus se revela no meio do fogo. Deus entra na fornalha junto, passa conosco. O que é que o salmista disse? Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Deus está comigo. Deus está com você no meio desse vale. E para encerrar, eu gostaria de dizer que é na crise, que aumenta o nosso tempo com Deus. É na crise que nós choramos mais. É na crise que muitas vezes que não temos nem palavras para falar para Deus, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus sabe as palavras de cada lágrima que você tem chorado aos pés do Senhor. A crise é sempre uma ponte para essa promoção, pessoal. Vai passar, mais cedo ou mais tarde. Amém? Que Deus te abençoe. Guarda essa palavra para a glória do Senhor. Se você gostou, aí dá um like, compartilhe com outras pessoas para ouvir a palavra de Deus. Tá certo? A nossa intenção aqui é que você compartilhe esse vídeo, que você seja abençoado com a sua família e que o nome do nosso Deus venha a ser glorificado. Gostou? Se inscreve aí no canal, nos dá uma força aí em oração, em jejum para a glória de Deus. Fica na paz de Cristo em nome de Jesus. Vai passar.